Então, boa tarde, quem está aqui com a gente. Se vocês puderem abrir com a gente em Gênesis 3, quem tiver aí a Bíblia, já abre em Gênesis 3. A gente vai dar continuidade por estudo da semana retrasada, que falou sobre a veste da folha de figueira. E hoje a gente vai falar da veste de peles, né, que Deus preparou ali para Adão e Eva no jardim, tá? O pecado do homem e da mulher. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E outra curiosidade, quando a gente fala de serpente, na tradução original, ela também significava crocodilo e dragão. Olha que interessante isso, porque a gente também vai ver na consequência o que aconteceu com a serpente. Tá? Continuando, fala que certa vez, que a gente já leu semana passada, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só o fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Vou parar aqui rapidinho, porque Deus me levou a ler Gênesis desde o princípio. E lá em Gênesis 1 vai dizer que quando Gênesis criou o jardim, quando ele criou todas as coisas, no Gênesis 3:6 vai dizer que, aliás, 2:8, eu vou pegar aqui, vou puxar rapidinho, Gênesis 2, ali no 8, eu vou ler rapidinho para vocês. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do oeste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas e que produziam frutos deliciosos. E no meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê que a mesma característica que Deus colocou ali no princípio foi o que Eva viu. Só que tem uma diferença no original do hebraico. Quando ela viu a árvore, que a árvore era linda e que o fruto parecia delicioso, mudou o jeito, a maneira que ela viu. Ela olhou com uma cobiça, com um desejo. E lá em 1 João 2:16 a 17 vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Então, naquele momento, eles olharam com cobiça. Quando fala ali que a cobra era mais sagaz, ali foi quando entrou a cobiça. Através ali de Satanás, usando a cobra, ele trouxe aquela cobiça e fez com que Eva despertasse os olhos dela. Mas aí ela olhou com um olhar diferente. E isso tem uma influência por trás, mas isso também vem da nossa carne, vem dos nossos olhos, do que nós estamos olhando. Então a importância da gente manter os nossos olhos fixos no autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus. Amém? Então, continuando ali, vai dizer que naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Aqui também tem uma palavra que no original vai mudar. Quando nos fala, lá em Gênesis, que eles estavam nus, acredito que seja Gênesis 1, ali no finalzinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Gênesis 2 no final, desculpa. Vou puxar aqui para vocês verem. Diz que o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. O nu que tinha lá no início, ele era um nu não de exposto, envergonhado, ele era um nu porque eles estavam na presença de Deus. Tá? Então ali, eles eram inocentes, a nudez deles era inocente.
Quando entrou a serpente, e a nudez que fala lá em Gênesis 2 é Arumim, do hebraico, Arumim, que pode significar inocentes. Quando entrou a serpente, olha que interessante, que no hebraico vai falar, né, quando fala sagaz, significa Eirumim. Desculpa, acho que não era isso. É Arum. Olha que parecido. Arumim e a serpente astuta é Arum. Então entrou a esperteza ali, a astúcia. E quando eles dizem, né, está fazendo agora em Gênesis 3, que eles ficaram nus e perceberam que estavam nus, o nu aqui não é a palavra que estava anteriormente, Arumim, mas Eirumim, que significa exposto. Traz a vergonha, né, e traz o medo. Tá? Então aqui mudou. Quando eles quiseram provar da maçã, a serpente ela prometeu o quê? Que eles ficariam semelhantes a Deus, que eles conheceriam o bem e o mal como Deus conhece. Mas não foi isso que eles se tornaram. Ao invés de eles se tornarem como Deus, eles se tornaram como a serpente, que também era conhecedora do mal, porque ela que trouxe. Tá? Olha que interessante. Então, continuando aqui. Então, os seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus, expostos. Por isso, folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando sobrava a brisa do entardecer, um homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, eles ficaram com medo, com vergonha e se esconderam de Deus. E isso normalmente é o que a gente faz também. A gente comete o pecado e a gente fica com medo da punição, né? Daquele Deus que, às vezes, a tradição mesmo nos fez pensar que ele fosse um Deus ruim, que ia nos punir, que ia nos castigar. Deus, ele é fogo consumidor, mas ele também é um pai amoroso. Então, a gente tem que conhecer Deus verdadeiramente para entender que ele é o nosso pai. Então, a gente não precisa se esconder. Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E o homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então ele vai nos dar a consequência do pecado. Tá? Mas aqui vale a gente ressaltar que o homem pecou, ele se escondeu com vergonha e com medo, e Deus, na sua infinita misericórdia, ele sabia onde que eles estavam escondidos. Né? Ele já sabia, não precisaria ter que perguntar onde vocês estão, mas ele nos pergunta por quê? Porque ele quer gentilmente trazer à consciência esse pecado, essa nossa falha, para que a gente possa, né, se reerguer, ser consolado, para que a gente possa ser perdoado. Mas antes do perdão, a gente tem que ter a consciência do pecado, para que a gente possa verdadeiramente se arrepender. E a gente fala muito nessa nossa geração sobre avivamento. E nós somos uma geração avivada. Eu me considero uma pessoa avivada, mas se tu fores compreender na totalidade o que é o avivamento dos nossos dias, vai falar de arrependimento. Não é só, né, a presença do Espírito Santo, nós estarmos ali entregues, buscando a presença dele, buscando o poder do Espírito Santo que nos é entregue, mas principalmente o avivamento seria um arrependimento, e a gente precisa disso, porque todos pecaram. O Tommy, esses dias a gente estava dando o nome para se inscrever para entrar num culto, e eles foram pegar o nomezinho do Tommy, e ele estava, não sei o que ele estava aprontando lá fora, brincando com um graveto, e a menina da recepção falou, ai, que santo ele, né? Como quem diz, tava bagunçando lá, o que é maravilhoso, né, para criança poder não estar numa tela, mas estar brincando lá fora. E ela, ai, tu é um santo, tá? Que santo. E ele olhou bem sério para ela e falou assim, não tem santo, não existe santo, todos pecaram. Então eu fiquei, bom, a gente tem que ser santo como Deus é santo, né? Buscar o aperfeiçoamento. Mas essa consciência de que todos pecaram, de que quando Adão fez com que o pecado entrasse no mundo, toda a terra foi transformada ali. O pecado entrou e corrompeu a todos. Então, a partir deste incidente, todos nós nos tornamos pecadores desde o nascimento. Amém? Continuando aqui.
onde é que eu tô? Nas consequências, tá? Então eles se esconderam e Deus, ele alcançou, foi atrás deles. E quão isso é especial, que Deus, ele ainda vai ao nosso resgate. Então não depende somente da nossa busca. O Espírito Santo também ministra, também trabalha através das circunstâncias da nossa vida para que a gente se achegue ao nosso Pai. E é isso que Deus fez desde o Éden. Foi ao resgate deles e foi perguntar, né? O que vocês fizeram? Então o Senhor Deus disse à serpente, agora a gente está em Gênesis 3:14. Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui tem várias simbologias que a gente pode tirar daqui. Por ela ter enganado a mulher, então, literalmente Deus considerou que por ela ter feito isso, né, ter sido usada para trazer o engano para a mulher, ela andaria no ventre. Aqui, como eu falei antes, o nome Tanim do hebraico, ele pode ter a tradução da serpente, pode ter a tradução do dragão e pode ser a tradução de crocodilo. Até o Leviatã, que vai falar em Jó, algumas versões falam crocodilo. Ele andará no ventre, então, não é comprovado isso, mas muitos estudiosos dizem que possivelmente poderia, imagina um dragão, né, com um rabinho, tu tira as pernas do dragão e ele vira o quê? Vira uma serpente, né, mas também tem a simbologia da humilhação, da condição que a serpente teria, que seria irreversível, então ela não poderia voltar ao que era antes, desde a criação. Ela ia comer do pó, que é uma escassez, que vai ser uma humilhação. E ali o principal também é a inimizade com a mulher. E essa inimizade com a mulher, ela já está retratando a inimizade de Satanás com a igreja. Porque Deus não está só amaldiçoando a serpente, né? Está falando do próprio Satanás, que o utilizou do meio da cobra ali para falar, né? Assim como a jumenta de Balaão não foi propriamente a jumenta que falou, mas através da jumenta, através da serpente que Satanás trabalhou ali com a mulher. E também ali, sem entrar muito, ele nos deu uma promessa, porque fala da semente da mulher, que já está ali no início de Gênesis, nos relacionando à semente da mulher, que seria a descendência de Jesus. Então, está dizendo ali uma promessa de que teria uma semente, de que ela seria feita, né? Ela iria ter uma gestação e iria ter filhos. E também que a própria serpente teria a sua semente, ou seja, assim como terão filhos ali através de Adão e Eva de Deus, também teriam semente contaminada de Satanás. Então, no mundo mesmo, fala que tem os filhos do maligno, assim como tem os filhos de Deus. Porém, ali a gente já tinha vitória, porque vai dizer que a semente da mulher lhe ferirá a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Quem que vai vencer? Quem fere a cabeça. E essa semente é Jesus. Amém? Então, quando fala dessa briga, também fala de uma batalha, que seria longa, que não seria fácil. Senão ela não ia morder o nosso calcanhar, né, gente? Então essa seria a consequência para a serpente. Até aqui. E ali ele veio falar a mulher também. Então Deus, a gente tem que aprender de paternidade, de maternidade com o próprio Deus, né? Porque a gente pode cair, a gente pode pecar. E Deus vai nos amar de qualquer forma. Porém, vai ter consequência. Então, quando nosso filho ele erra, como é que ele vai aprender? Através da consequência. Quando a gente passa ali da velocidade, né, dirigindo, como é que a gente vai parar de ter infrações? Às vezes a gente vai tirar do nosso próprio bolso. Então, tem que haver consequência e houve a consequência. Consequência da mulher. Agora, em Gênesis 16, a mulher ele disse:
farei mais intensas as dores da sua gravidez. E com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Até aqui. Aqui também tem outras versões que vão dizer: você desejará controlar o seu marido, mas ele a dominará. E quem nunca, né, gente? Até na maternidade a gente vê a mulher ali tentando dizer como é que tem que ser feito, como é que não briga muito com teu filho, a gente tenta controlar. A mulher, ela tem a influência, a gente sabe que a gente tem o poder de influência, mas seria algo que é uma dificuldade que Deus está colocando ali nos relacionamentos. Então a mulher, a gente vai ter aumento da dificuldade no parto, porque a gente vê os animais tendo parto, não é algo que eles vão gemer de dor, que vai trazer ali muita dor para o animal, mas tem uma dificuldade, né? Nos animais mesmo, nos mamíferos. Então vai ter um aumento da dificuldade do parto, a partir dali, que ela desejaria dominar o marido, então vai ter uma dificuldade no próprio relacionamento entre o marido e a mulher, e na responsabilidade marital. Então vai ter ali uma batalha para a mulher ela tentar se posicionar na posição de liderança, mas já está estipulado também aqui que ele a dominará. Então o marido, né, a gente vê também em Efésios, em outras palavras do Novo Testamento, que o marido seria a cabeça debaixo de Cristo e que a mulher seria ali guiada por ele teria a liderança da família. Amém? E outra consequência que Deus trouxe aqui foi ao homem. Apesar da mulher estar ali e provar da maçã e ser enganada, o homem estava com ela e através do homem que o pecado entra no mundo, como em vários outros versos a gente vê falando. Então, através do homem veio mais consequência. Vamos ler aqui, Gênesis 3:17. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida, terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Até aqui. Aqui a gente vê que qual foi o principal problema aqui que Adão teve? Ele ouviu a sua mulher, ao invés de ouvir a Deus. Então a gente tem essa influência, às vezes a gente é chamada ajudadora, idônea ao homem, a gente veio para ser uma auxiliadora, conselheira, mantenedora do lar, porém, em primeiro lugar, a gente tem que ouvir a Deus. Né? Ló teve essa circunstância na vida dele, quando os anjos tiraram ele de Sodoma e Gomorra, ele ouviu os anjos de primeira mão, mas a mulher dele olhou para trás. Então ele continuou ali na jornada dele, mas a mulher ficou. Ela vai ter essa batalha mais intensificada com a serpente. Essa tentação de ouvir as vozes alheias, mas também vai ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, de estar atenta. Né, e vai aconselhar o seu esposo para o bem. A sua mulher lhe faz bem todos os dias da sua vida e não o mal. Outra que deu um conselho errado para o marido, a mulher de Jó. A mulher de Jó fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? Por que tu ainda persevera ali no que Deus tá fazendo contigo? Amaldiçoa Deus e morre. E aí ele ainda chamou ela de louca. Né? Não deu ouvidos. Então, um dos maiores problemas é quando a gente não está alinhada ao querer do Senhor e a gente ainda quer aconselhar o marido para que ele nos escute. E aí, quem é que sofre? A terra e o homem também. Porque ali vai dizer que ele ouviu a sua mulher, comeu da árvore, porque ele estava ali junto, podia ter dito, né, gente? Deus falou para mim que não era para comer. Então, pode parar com isso aí. Não pega, nem toca nisso aí. Não falou. Comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse. Maldita é o quê? A terra por sua causa. Então, olha que importante isso. Toda a criação, ela foi afetada através do pecado que entrou em Adão. Não foi só Adão, a serpente e a mulher. A terra também ficou maldita. Por quê? Porque antes ela mesma daria o seu fruto. Agora ela teria que ser cultivada. E por toda a vida dele, ele terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. De quem foi a maldição?
de ter trabalho para tirar da terra o sustento do homem. E hoje a gente vê a mulher tentando tirar da terra o sustento. Então, né, é uma coisa para se pensar também. E uma coisa também bem simbólica que vai ter aqui, já tinha o trabalho já tinha sido estabelecido antes, porque Deus, quando criou Adão, ele falou que ele ia cultivar o jardim e também daria nomes aos animais. Então já tinha ali um conceito de trabalho. E o trabalho, ele é bom, ele traz a satisfação, não é uma coisa ruim. Porém, ali ele teria dor com o seu trabalho. Então a gravidez também é uma coisa maravilhosa, né? Mas traria ali a dor na gravidez, no ter o parto e a trabalho. Então, pode sim se tirar satisfação, mas seria também com o seu suor. E a terra ia produzir o quê? Espinhos e cardos. O que significa isso? Que nessa satisfação, o que a gente tem que ter cuidado? A terra, às vezes, ela vai produzir espinhos. Quando a gente vê lá na parábola da semeadura, vai falar que os espinhos colocaram a semente. Então a gente vai tirar o nosso sustento da terra, mas os espinhos são o quê? São as vaidades, as futilidades do mundo. Então isso também seria uma dificuldade adicionada, porque apesar do homem trabalhar, tirar do seu sustento ali, ele também estaria exposto às futilidades e a mudar essa visão dele. E outra coisa seriam os cardos. O que seriam os cardos? Os obstáculos. Então, tem algumas coisas que teriam que ser superadas para que fosse tirado. Porque ali também tem a promessa de que ele iria, né? Ele produzirá espinhos, mas você comerá frutos e grãos. Então, vai ter o sustento. Deus está provendo, porém vai ter mais. E com o suor do continuando, você obterá o alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Então aqui, não mais ele teria a vida eterna, ele teria que voltar ali ao pó. Então aquela sentença de morte, ela foi dada, e muitos vão dizer, olha, não morreu na hora que pegou o fruto, mas ele teve a morte, que seria aquela que ele tirava da árvore da vida, que estava no meio do jardim. Então, esse seria o resumo ali de tudo, toda a consequência do homem. E aí tem mais consequência, né, gente? O paraíso foi perdido. Então vamos continuar em Gênesis 3:20. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para o Adão e a sua mulher. Vamos parar aqui porque essa parte é linda. Então o homem, que estava ali designado para dar nome a todos os animais, também deu um nome à sua mulher. E o nome Eva, ela tem uma relação direta ao nome de Adão, né? Porque o homem significa Ish e a mulher é Isha, né? Do varão foi tirada. Ele mesmo fez uma poesia ali quando ele encontrou ela. Falou, finalmente, né? Essa é a mulher porque foi tirada do homem. E neste nome Eva, o que a gente pode ver? Eva já vem de doadora de vida. Nessa dar nome a Eva, com a simbologia de doadora de vida, Adão estava demonstrando a fé que ele tinha em Deus, de que ele cumpriria a promessa que ele fez sobre a semente. Então, apesar da queda, apesar do pecado, ele ainda confiava que Deus ele ia gerar através da vida de Eva e ele ia resgatar e a promessa dele não ia ser vazia, porque aquele que começou a boa obra há de cumpri-la. Então, o propósito de Deus, a gente pode ter as nossas falhas, a gente pode perder ali no meio do caminho as promessas que nos foram feitas, mas aquilo que Deus quer gerar através da tua vida, vai ser gerado, independente do teu papel ser eficaz ou não. Então, ele ia gerar uma descendência, uma semente através dela, de qualquer forma. Amém? E a mulher, então, ela teria ali a sua função biológica, a sua função de gestora, de mantenedora ali do seu lar e de manter ali a promessa do Senhor. Então, nós somos chamadas mantenedoras, doadoras de vida. Então, muitas vezes, o nosso fardo parece muito pesado,
porque a gente dá para os nossos filhos, a gente vai se doar para o nosso esposo, e muitas vezes a gente se pergunta, né, quem cuida de mim? A gente se faz essa pergunta, quem é mãe sabe, porque as crianças elas não têm ainda essa reciprocidade. A mulher ela tem muito isso, mas nós vamos gerir isso, nós vamos nos doar, porque essa é a nossa função espiritual primordial, além da biológica, né? Então, o homem, o que é a função espiritual dele? Conquistador. Então, ele veio para conquistar, para tirar o sustento, para proteger, né? Ele vai precisar do quê? De coragem, de força muscular, vai ter que tirar suor para conseguir conquistar o seu respeito, né? E isso tudo direcionado vai ser o sustento ali da casa. E a mulher, ela vai manter, ela vai gerir aquele lar e ela vai se doar para que a paz seja estabelecida, para que a sua persuasão venha trazer edificação para a sua casa. Então, a gente tem que buscar aquela função que Deus nos deu desde o jardim, né? Não quer dizer que a gente não vai poder trabalhar também, que a gente não vai poder empreender. Todas essas coisas estão lá em Provérbios 31 e a gente vai estudar a mulher de Provérbios 31, né? A vestimenta da força e da dignidade. Porém, a nossa função biológica de maternidade, olha aí como bateu direitinho ali com o nosso Dia das Mães no domingo, é um privilégio, é uma promessa que Deus fez. E continuando, ele fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. Então, gente, isso aqui é lindo. Só vou voltar um pouquinho sobre a mulher. Até na biologia, a gente vê que existe um conceito que se chama, e isso fora da Bíblia, tá, gente? O nome é meramente coincidência, mas existe a Eva mitocondrial. O que seria isso? Podem buscar, né, na internet, em média de 6.000 anos atrás, houve uma mãe, houve uma pessoa que gerou todos os outros seres vivos da Terra. Então, todos descendem de uma única mitocôndria que veio dessa genética de Eva, para nós cristãos. Né? Na biologia, isso é usado, mas quando a gente lê a palavra, a gente vê como isso bate. Né, que ela era a mãe de todos os viventes, assim como Adão, né, confiou na promessa de Deus. E o que mais aqui? E a promessa na descendência. Então, uma coisa também muito importante que tem em relação à nossa função é a nossa devoção a Deus, né? O nosso autocuidado, porque a gente cuida de todos, mas primeiramente a gente tem que cuidar de nós mesmos, então a gente tem que ter uma rotina de autocuidado. E em terceiro, a gente também tem que compreender o masculino, tem que compreender o nosso marido. Por quê? Porque nós saímos ali da costela, umas versões vão dizer no lado do homem, no lado do coração, porque nós fazemos parte dele para nós protegermos esse coração desse homem também, para nós sermos conselheiras. E essas todas são, né, as nossos pilares da mulher. E continuando, a gente vai ler ali que ele fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. Então aqui a gente vai ver que foi feito o primeiro sacrifício da Bíblia, que a gente conhece. Teve que ter um sacrifício de sangue. Por quê? Porque é algo de suma importância que a gente entenda. É uma situação de morte ou de vida. O quê? Nós deixarmos do Senhor, para ouvirmos as vozes externas, para ouvirmos a voz do inimigo, para ouvirmos a nossa própria voz e para ouvirmos a voz da quem ama. A gente está aqui para ouvirmos a voz do Senhor, para obedecer o que Ele quer. Tudo que fala de sangue na palavra é pacto. Nós temos pactos de sangue. Tem que ser algo, tem que ser gerado em troca. Dá um minutinho, filho. Expiação do julgamento, para quê? Para proteger o culpado. Então, o que vai acontecer aqui? Não é através da nossa que a gente vai ser livre do julgamento final. Tem que ter uma troca. E isso não vem de nós. Não é o que a gente pode fazer. E a gente vai ver a continuação, vai falar dos filhos de Adão e Eva, Abel e Caim.
E começa falando justamente de sacrifício. Foi instituído ali o sacrifício e eles foram, cada um, fazer o seu próprio sacrifício. Foi fazer o sacrifício, pegou ali as hortaliças que ele tinha, porque ele trabalhava com a plantação, herdou do pai dele, cultivar o jardim, e ele foi oferecer isso a Deus. Mas Abel ofereceu o quê? Uma expiação. Pegou algo excelente, que sim, foi validado por. Não adianta a gente querer fazer da nossa maneira, achar que aquilo que a gente tem vai agradar a Deus, aquilo que a gente tem feito vai fazer alguma expiação por aquilo que a gente tem de mal, da nossa essência. Somente a expiação, através do sangue, pode apagar os nossos pecados. E no Antigo Testamento, tá bom. No Antigo Testamento, isso vai ser relatado ali nos sacrifícios no templo, que dependendo da tua condição financeira, tu trazia um boi, tu trazia um cordeiro, e tudo isso está relacionado ao quê? A uma troca que tem que haver para que a gente possa acessar essa comunidade. Então, se eles tomarem da vida e dele comerem, viverá sempre. Vai dizer que isso acontecesse, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsar querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, de guardar o caminho da vida até aqui. Então, qual foi a consequência da habitação, do lugar que ele deixou acesso? Também foi a perda do domínio, né? Eles perderam aquele domínio que eles tinham recebido, porque lá no início de Gênesis 1 vai dizer que Deus deu a terra seria subjugada por eles, os animais estariam debaixo do domínio. Então ele perde esse domínio da terra, o homem, para quem? A serpente, que a gente vai ver também que o mundo já é maligno. Tudo isso agora está à mercê de quem? Do inimigo. Falando de Antigo Testamento, tá, gente? E a perda do quê? Da vida eterna, porque a vida eterna estava ligada à árvore que estava no meio do jardim, que é a árvore da vida. Tá bom? Isso aqui, a gente vai ver que tudo isso foi perdido no jardim. Mas a gente vai ler também sobre o jardim da árvore da vida, só para a gente ter uma visão mais ampla. Vamos pegar lá em Apocalipse para ver o que acontece com essa árvore que está no meio do jardim. Vou ler Apocalipse 7, aliás, Apocalipse 2, deixa eu puxar aqui. Apocalipse 2, só o 7 para a gente ter um panorama. Eu vou ler ali do 1 ao 7 para vocês verem melhor. Mensagem à igreja em Éfeso. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são. Descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa, que você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, para vocês entenderem, hoje, que nós estamos após a ressurreição de Jesus, onde está a árvore da vida? Onde está o jardim do Éden? Subiu aos céus e está no paraíso com Deus. Então aqui a gente está vendo que não está mais aqui nessa terra, né? Estudiosos dizem que o jardim do Éden, ele provavelmente era lá na Turquia, até queria ir para lá só para, né? Até
Disseram que encontraram até a Arca de Noé por lá. Mas deve ser lindo, né? Uma amiga minha visitou e fala que é maravilhoso. Mas o jardim não está mais aqui nessa terra. O jardim está lá no terceiro céu, na presença de Deus. Porque o santo teve que ser separado do que era maligno. E outro Apocalipse vai dizer, Apocalipse 22, agora. Tá dando uma pane aqui no meu computador. Mas vai falar assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que lindo, né, gente? Agora a gente vê que a nossa infância toda, a gente lia, né, o Gibi da Mônica, os guris gostam de ler aqui, que aí aparece às vezes o São Pedro lá no portão. Não apareceu? Lá no portão dos céus tem São Pedro lá com uma lista de quem vai entrar e quem não vai entrar. Gente, não. A gente vai acessar essa árvore da vida, essa vida eterna, né? Quem busca aí a fonte da juventude, da vida eterna, está lá. A fonte da juventude está no céu, é a vida eterna. E nós vamos entrar pela porta, através do quê? Dessa troca de vestiduras que a gente está fazendo hoje, aqui agora, que é o sangue do Cordeiro, é o sacrifício do Cordeiro. E a gente já tem essa promessa, que já foi cumprida. Amém? Então, ali em Gênesis 23, vamos voltar. Gênesis 23. 3:23, desculpa. Gênesis 3, lá embaixo no 23. Que ele impediu que acontecesse o quê? Se o homem conseguisse ter acesso a essa árvore, ele poderia viver eternamente. Então, para que ele não acessasse essa árvore, porque não mais é através do querer do homem, tá? O portão foi fechado e nós perdemos o acesso. Agora, a nossa própria mão, as nossas próprias obras não poderão fazer com que a gente alcance a árvore. Então, quando ele diz que ele vai impedir que isso acontecesse, é porque depende de Deus somente o nosso acesso a essa árvore. O Senhor os expulsou do jardim. Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. E aqui também vou fazer um parênteses, porque muitas vezes a gente trabalha, a gente vai gerar ali a nossa renda, o nosso dinheiro, e muitas pessoas hoje são escravas do dinheiro, quando a gente é escravos da terra, porque a gente passou a ter que cultivar, mas não era para ser assim. A terra era sujeita a nós. O dinheiro não está aqui para que a gente seja escravo do dinheiro. Ele não é para ser nosso senhor, como fala lá na parábola. Lá em Mateus vai falar que não podeis ter dois senhores. O dinheiro é um senhor. Então, se tu está trabalhando ali, escravo do dinheiro, tu está servindo a terra. O dinheiro, ele está aqui para nos servir, para que a gente possa abençoar outras pessoas. Então, é uma coisa maravilhosa. O sustento é bom, o trabalho é bom, sim. Mas a gente não pode ser escravo dele. Mas a boa notícia é, nós não somos mais escravos, uma vez que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós não trabalhamos mais para cultivar a terra. Nosso trabalho hoje é bom, como era para ser lá no Éden, porque nós temos a nossa vida resgatada por Jesus. Então, a gente não pode viver com essa mentalidade de que a gente ainda está ali, perecendo, a gente não está mais. Uma vez que nós aceitamos Jesus, que nós somos lavados pelo sangue, que nós somos expiados dos nossos pecados, a gente volta a ter o domínio. Satanás já perdeu o domínio. A gente não vai esperar Jesus voltar pela segunda vez para que a gente tenha esse domínio. A gente vai esperar ele voltar a segunda vez para que nós alcancemos a plenitude. Porém, nós já temos esse domínio. Que isso fique claro, gente. A gente não pode estar perecendo. A gente não pode. Nunca vi um justo perecer. Se nós somos justos, se nós somos justificados pelo sangue, nós vamos ser prósperos nessa terra, e prosperidade na sua integralidade, prosperidade na nossa saúde, prosperidade nos nossos negócios, prosperidade na nossa família, a tudo ao nosso redor. Nós temos que declarar isso, porque muitos hoje vivem na miséria espiritual. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? E ali vai dizer que depois de expulsá-los, ele colocou o quê? Querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro. O que vai simbolizar os querubins? Os querubins são
são anjos específicos. Eles têm um trabalho específico que é estar na presença e na santidade do Senhor. Então, a partir daquele momento, o santo foi desligado do profano. Não tem como Deus habitar em um lugar que está minado de coisas profanas. Ele não pode habitar ali. Então, tu não pode continuar servindo ao Senhor, servindo ao dinheiro. Tu não pode continuar falando que tu ama a Deus e não obedece os mandamentos. Porque não pode haver, tem uma separação. E muitas religiões hoje vão dizer, aquele sinal de yin yang, é basicamente isso. Quer dizer que toda escuridão tem um ponto de luz e toda luz tem um ponto de escuridão. Errado. Não tem como. Há uma separação entre o santo e o profano. Então, Deus, ele vai te despertar. Veja a tua nudez. Ele vai te perguntar, o Espírito Santo, todo amor. Porque se não for, se tu tiver com medo, fazendo isso é o acusador, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir com amor para te resgatar, para abrir os teus olhos, não como a serpente fez, para ver a vergonha, para ver a nudez, para a gente acabar se isolando do Senhor, mas para nos aproximar dele. Então, a partir do momento que nós abrimos nossos olhos para as nossas mazelas, é para que a gente seja curado. E outra coisa que tem aqui, uma simbologia muito forte, é essa espada flamejante. O que é a espada? Gente, a vida não é um moranguinho. Life is not a strawberry. Muita gente hoje também prega que é só amor, que Deus é amor, que Deus vê o teu coração, que Deus tá à mercê da tua própria satisfação. Não. Deus também é fogo consumidor e tem uma espada flamejante que vai trazer o juízo. Então, enquanto nós temos tempo, a gente pode estar no lado da direita, no lado das ovelhas. Mas se nós não nos dermos conta de que não é a nossa vontade, não é o que a gente quer ouvir que importa, tem que esperar. A gente vai estar do lado esquerdo, que é o lado dos bodes, e vai ter um juízo, vai haver uma separação, porque o juízo dos santos e dos justos é para a glória, é para o sacerdócio, é para o governo do que Jesus vai trazer para a terra, da Nova Jerusalém. Mas o juízo, né, que muitos pregam, que vai ter ali, vai ter um juiz que vai dizer, olha, tu fez isso, tu fez aquilo, vamos considerar, vamos ponderar. Não, esse juízo final é só para a segunda morte. Então a gente tem que escolher hoje, enquanto nós podemos, a gente tem que falar com as pessoas sobre isso hoje, enquanto a gente tem tempo, porque nós estamos num tempo de graça. Amém? Para que a gente possa ter esse caminho. E a última coisa aqui é a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. E vamos falar do caminho, né, gente? Que é o principal. Por que ele nos deu roupas de peles? Porque não adianta a gente querer se vestir da vestimenta de folha, não é com o nosso próprio braço. Deus, ele quem tem que prover através do sacrifício uma vestimenta ideal. De Gênesis a Apocalipse vai falar da vestimenta correta que a gente tem que usar. E a vestimenta é o quê? Santidade. E não tem como a gente buscar isso por nós mesmos. A gente tem que ter presença, a gente tem que ter constância, a gente tem que ter comunhão com o Senhor. E como que a gente faz isso? Através do caminho. Então, como é que a gente resgata esse caminho para a gente voltar para o Éden? Porque a gente tem como voltar. Amém? Ali a gente vai ler. Onde é que vai dizer? Guardando o caminho das árvores da vida. Da árvore da vida. Se a gente olhar no hebraico, árvore da vida, o vida está no plural, que é Shaim. No plural é continuidade. A gente não está só buscando uma vida daqui desse mundo, a gente não está buscando uma vida plena de prosperidade aqui desse mundo, a gente está buscando vida em abundância, vida contínua, vida na presença do nosso Pai. E isso a gente só vai conseguir na plenitude do reino. E ele vai dizer, eu vou até buscar aqui porque eu não coloquei onde é que está escrito isso. Peraí, eu sou. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não é o São Pedro que está lá no portão. Não é a balança lá de Osíris, dos egípcios, que vai dizer se tu vai entrar ou não no mundo dos mortos, que nós vamos para o mundo dos vivos, pessoal. Nós vamos para o mundo dos vivos e esse acesso já nos foi garantido, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai para Ele senão por Jesus, pelo sacrifício de Jesus.
Não foi ninguém mais que foi sacrificado. Ninguém mais que sofreu o sacrifício na cruz. Não foi nenhum dos irmãos de Jesus. Não foi a mãe de Jesus. Não foram os apóstolos. Nem está falando na Bíblia como os apóstolos morreram, porque não é sobre eles. Não é sobre isso que importa, é sobre o sacrifício do único e verdadeiro, a verdade que era desde Gênesis. Eles vão ser semelhantes a nós, Deus, Espírito Santo e Jesus. Jesus estava do princípio e por ele e através dele foram feitas todas as coisas. Através dele nós somos libertos e nós temos acesso à árvore da vida. Então, se tu tem alguma dúvida hoje de que tu tem esse acesso e essas portas abertas, eu vou ler de novo. Bem-aventuradas, nós que estamos aqui hoje, porque nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que nós possamos assistir o direito à árvore da vida e para que nós possamos entrar na cidade pelas portas, em nome de Jesus. Amém, gente? É através dele, é através de Jesus. Então, no Éden, nós tínhamos uma vida acessível. Um acesso livre, com comunhão acessível. Na queda, o acesso foi fechado, foi bloqueado. E na redenção, na consumação da cruz, esse acesso foi aberto. E a nossa vida foi restaurada plenamente. Integralmente, nós temos acesso. Então, que nós não tenhamos dúvida. Que ao ler isso, a gente fique lá, ai, nós ganhamos a nossa roupinha de pele maravilhosa. Tô maravilhosa aqui nesse mundo, já tô vitoriosa. Gente, a gente ganhou essa pele para esse mundo, mas a gente vai receber uma veste mais nova ainda lá no céu. Um nome novo, tudo novo. Um governo, assim como era para ser. Porque nós fomos a criação, a obra excelente de Deus. Para que a gente pudesse governar, a gente não é meramente a criação dele, ali a árvore, as plantas, os animais. A gente é a coroa da criação de Deus. Então, que a gente viva como coroa, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, mas eu acredito que era isso, gente. Vamos fazer uma oração para fechar? E eu queria que vocês declarassem isso, porque às vezes demora muito tempo. Vou fazer para que a gente tenha esse discernimento que a gente está tendo aqui hoje. Ai, o pecado entrou, agora eu sou a sofrenilda. Negativo. Tu é vitoriosa porque o caminho, o acesso está em ti. Ele vive na gente. Então vamos orar. Se tu ainda tem dúvida que o caminho está disponível, que o caminho é Jesus, que tu declare isso hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém, gurias? Então falem em voz alta. Quem nunca fez essa oração, né, faça comigo. Nós te agradecemos porque tu és o caminho, tu és a verdade, e através da tua verdade nós somos libertos, Senhor. Nós temos acesso à árvore da vida, Senhor. Nós podemos assentar-nos, Senhor, no teu trono, na tua realeza, Senhor, e governar contigo, que o teu reino possa ser trazido para essa terra, Senhor, para que a gente possa falar a todos, Senhor, de que nós já estamos vivendo o teu reino, não na sua plenitude, mas o teu reino é vindouro, que seja anunciado, Senhor, que tu é vindouro, que a tua vinda é próxima, Senhor, mas que nós já temos, Senhor, o teu Espírito Santo, nós já temos, Senhor, essa espada flamejante que é a tua palavra, nós já temos livre acesso ao Pai através do teu sacrifício, nós rejeitamos qualquer engano na nossa mente, tudo aquilo que nos falaram, todo o tradicionalismo, Senhor, que nos foi falado na nossa infância, de que nós teríamos que fazer, alcançar esse caminho, cavar um caminho, Senhor. Nada, Senhor, é feito pelas nossas mãos. Nós nos humilhamos na tua presença, Senhor, que nós sabemos que nós somos todos pecadores, que através de um todos caíram, mas através de outro todos nós temos livre acesso, Senhor, ao teu reino. E em nome de Jesus, Senhor, que tu tire, Senhor, todas as cadeias mentais, tudo aquilo que nos prende, Senhor, de nós vivermos na tua plenitude, Senhor, em liberdade, que nós possamos calcanhar o nosso pé na cabeça da serpente, como tu já fizeste, Senhor, e decretar, Senhor, a tua vitória em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós nos revestimos do teu poder, da tua glória, Senhor Jesus, que está disponível para quem quiser, e nós queremos, Senhor, nós queremos hoje dizer que tu é o nosso Senhor e Salvador, Jesus, que nós pedimos perdão de tudo aquilo que tu tens nos revelado, e cada vez que for necessário, Senhor, que tu
Tu nos levante e nos mantenha de pé, porque muitos farão menção de cavalos, Senhor, e de carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, aquele nome que nos resgata, Senhor, de qualquer lugar que nós estejamos. Nós não precisamos mais nos esconder, nós queremos ser vulneráveis a Ti, Senhor, expostos a Ti, para que a gente possa, Senhor, estar contigo em comunhão total, Senhor, que a gente possa ser chamado Teu filho pelo Teu nome, não pelo que a gente faz hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vitória que Tu já nos deste na cruz e Te louvamos, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém, gurias? Obrigada a todas que estão aqui com a gente, que estiveram até agora aqui.